E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Veridiano aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso percurso por Entre as Pedras da Teologia. No vídeo de hoje nós abordaremos a questão do culto cristão e os modismos. Então eu convido você a ficar aqui em nossa companhia até o final deste vídeo. Se você gostar, deixe o seu joinha, compartilha, tá certo? Então sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo. Como é costume aqui do nosso canal, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do nosso vídeo alguns materiais que eu utilizei para produzir esse vídeo e que vocês podem consultar, tá certo? Para aprofundar o conhecimento de vocês sobre liturgia. O primeiro link que eu vou deixar é o link da Catopédia, né? A Enciclopédia Católica. É uma enciclopédia muito boa, tá certo? O segundo é um artigo da doutora Ione Buist. Vocês vão encontrar isso no Google Scholars, tá certo? O nome do artigo é A Originalidade do Rito na Liturgia. O terceiro material é do doutor Valeriano dos Santos Costa, com o título Liturgia em Tempos Líquidos. O link também vai estar aqui embaixo na descrição. E o terceiro documento é um documento batista, o documento com o nome Culto e Adoração. Então esses materiais estarão aqui na descrição, você pode acessar. Então vamos dar continuidade ao nosso percurso desse vídeo. O vídeo de hoje, ele surge de uma dúvida e também de uma sugestão de um amigo meu, o Rafael, que praticamente nós perguntamos o seguinte: como é possível que tantos elementos novos tenham sido inseridos na liturgia cristã, né, sem a devida reflexão, sem a devida análise, e as igrejas, né, os grupos de jovens, ou igrejas emergentes, mas especificamente as pessoas mais jovens, elas vão em igrejas visitar, elas vão em congressos, em eventos, em um culto de alguma igreja, e elas veem certos elementos litúrgicos e elas copiam essas coisas e querem colocar a goela abaixo das suas comunidades. Então o nosso vídeo vai buscar responder duas perguntas. A primeira é possível inserir esses novos elementos, né, pautados pela evolução cultural dentro da liturgia do culto? E se é possível, como nós podemos fazer para averiguar se essas coisas são boas ou não para o culto cristão? Primeiramente, precisamos entender o que é a palavra liturgia, porque eu acho que não é uma palavra que a gente usa todo dia, né? Então, veja só. Inicialmente, essa palavra ela foi utilizada em Atenas. E o sentido era esse, que cidadãos livres, cidadãos com recursos, eles deveriam, conforme a Constituição de Atenas, ajudar a bancar certas obras públicas. Essa palavra, ela vem para a Bíblia, né? Liturgia. Você vai encontrar essa palavra com mais ou menos 3 significados. Em Romanos 15, 27, você vai encontrar a palavra liturgia sendo utilizada como um serviço para o bem do próximo. Em Lucas 1, 23, você vai encontrar a mesma palavra sendo utilizada para serviços religiosos no templo. E em Romanos 15, 16, você vai encontrar o apóstolo Paulo chamando a si mesmo de um liturgo de Cristo para os gentios. Então, especificamente, nós nos debruçaremos no segundo tema, ou seja, a liturgia como serviço religioso. Bem, acabamos de entender o sentido da palavra liturgia, especificamente em sentido de trabalho religioso. E agora nós vamos ter que identificar mais ou menos na igreja cristã o que significa a liturgia. Se nós vamos para um âmbito católico, nós vamos perceber que a igreja católica ela é muito rica em simbolismos, em liturgia. Por quê?
Porque a Igreja Católica anualmente lança o ano litúrgico, né, um documento com todos os ritos da missa, todos os temas, todas as ênfases, tá certo? E também a Igreja Católica possui uma equipe no Vaticano que coordena essa questão da liturgia católica. E você precisa entender que o ápice da missa, né, da reunião católica, é a Eucaristia. E na Igreja Evangélica, o ápice, podemos dizer que é a pregação do Evangelho. Então, a nível de Igreja Evangélica, nós podemos perceber que o culto ele é dividido em duas etapas, basicamente. Nós temos um momento chamado de momento inspirativo, ou seja, um momento que vai preparar a congregação, os adoradores, para receber a palavra de Deus. E o segundo momento, que é o ápice, é a proclamação do Evangelho aos participantes. Então perceba que certos elementos da cultura, como por exemplo o teatro, a coreografia, o jogral, o coral, os grupos de louvor, as participações especiais, né, os solos. Então todas essas coisas, por exemplo, nós podemos citar também as leituras bíblicas, tá certo? Então todas essas coisas elas vão preparar o coração dos participantes para receber a palavra logo ao final. Então aqui você perceba que aquela briga, aquela arenga, como diz na minha região, que existe entre o Ministério da Palavra e o Ministério da Música, ela tem que ser desfeita. Por quê? Porque um ajuda o outro, tá bom? Por exemplo, aqui na nossa igreja eu tenho um hábito que eu aprendi no seminário ainda, que é o seguinte: quando eu vou pregar, eu pego a tese da minha mensagem. Então, quem fez seminário, quem fez curso de pregação expositiva sabe o que é isso. Então eu pego um resumo, a tese daquilo que eu vou pregar e envio para a pessoa que está responsável pela música. Então a pessoa prepara os cânticos, prepara os louvores, né? Com essa tese a gente prepara também as leituras bíblicas responsivas. Então e o culto vai ser uma maravilha, porque está todo mundo alinhado, trabalhando em prol do reino. Então isso é liturgia, é esse trabalho, esse feedback, essa troca de informações. Na Bíblia, nós encontramos alguns exemplos de liturgia. Se você vai para o Antigo Testamento, quando Moisés estabelece a construção do tabernáculo e posteriormente, quando nós temos a construção do Templo de Salomão, você percebe que a Bíblia explica em pormenores a função de cada pessoa no culto, quem deveria ficar na música, quem deveria tocar, quem deveria fazer parte do coral, qual era a função do sacerdote, as vestes, as festas. Então perceba que a Bíblia é muito rica de detalhes, porque o culto do Antigo Testamento é um culto muito cheio de simbolismo e de significado para o povo. Quando você vai para o Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, por exemplo, explicando em Colossenses 3,16 e 1 Coríntios 14,26 o culto cristão primitivo. Então o culto cristão primitivo, ele contém elementos muito simples. Nós temos o partir do pão, nós temos as orações, o ensino apostólico, tá certo? E a Eucaristia, ou seja, a ceia, tá bom? Então o culto cristão, ele era um culto muito simples, se comparado com o culto que nós temos hoje, com essa liturgia, com todo esse aparato que nós temos hoje. Esse próximo ponto, eu me baseei no artigo da doutora Ione, A Liturgia como Mística no Corpo. Então veja só, a autora, ela fala uma coisa muito interessante. Eu vou ler aqui uma citação dela, tá certo? Diz assim: só há verdadeira arte quando se consegue estar fora do corpo. Dança-se com a alma, numa entrega de si ao ritmo e à melodia, que só vibra com densidade artística quando se está fora do corpo. E ainda ela diz o seguinte: somos chamados a dançar, brotando do corpo, experienciar o intangível, o invisível, o inominável, a presença escondida, o mistério, ou seja, o Cristo em nós, no nosso corpo, através do Espírito Santo. Então perceba que o ato litúrgico, vamos pegar aqui um exemplo, o batismo, a ceia, a leitura da palavra na hora do culto. Então esses atos litúrgicos, eles inicialmente servem como um testemunho às pessoas, tá certo? Da fé autêntica que aquela comunidade expressa,
ao mesmo tempo, esse ato corpóreo, ele remete ao amor primeiro, que é Deus. Então, falando de modo mais fácil, através do nosso corpo, através dos nossos gestos, através dos rituais que nós elaboramos dentro do culto cristão, nós entramos em comunhão com Deus, através do Espírito Santo, e anunciamos as verdades do Evangelho aos participantes. Então, o ato litúrgico é isso, um ato corpóreo que você está entrando em contato com Deus, por exemplo, com a oração. É muito comum quando a gente vai orar ver pessoas com a mão assim, fecham os olhos. Então, um ato corpóreo que apresenta a fé, liga a pessoa a Deus, tá certo? Não que o ato tenha esse poder em si, mas eu estou falando que o ato ele serve para expressar isso. Ele é um símbolo, ele é um ato simbólico, um ritual que leva as pessoas também a receber as verdades do Evangelho. Então perceba que a liturgia, ela precisa ter isso. Então, por exemplo, se você faz um teatro na igreja, se você faz um teatro somente para encher, vamos dizer assim, a liturgia do culto, então está perdendo a finalidade. Se você faz uma coreografia só porque, porque eu tenho umas meninas na minha igreja que elas estão ociosas, não tem ministério nenhum. Então vamos colocar elas para fazer aqui um departamento, um ministério de coreografia. Aí a pessoa vai lá, dança, balança a mãozinha assim, roda na igreja, mas não tem qual é a finalidade? Ela não está entrando em contato com o amor divino, ou seja, ela não está com o corpo dela se direcionando diretamente a Deus, tá certo? E não está ao mesmo tempo ensinando através daquele ato o Evangelho. Então, se isso que você introduz na sua liturgia, no culto, seja um teatro, seja uma coreografia, uma dança, um coral, aquilo que é, se ela não tem esses dois elementos básicos, então ela não pode ser colocada no culto, porque é somente uma coisa estética, certo? Então, se for somente uma coisa meramente estética, então ela não tem necessidade de existir dentro da igreja, percebe? Então, vamos avançar. Então agora eu irei utilizar o artigo do Dr. Valeriano, e o título do artigo dele é Liturgia em Tempos Líquidos. E ele diz assim: a liturgia não é senão a verdade rezada. O culto cristão é, sobretudo, uma profissão de fé. Então, é muito comum quem participa de um debate acadêmico ou cursa na universidade, na área de humanas, escutar a questão da modernidade líquida, do Zygmunt Bauman. Então isso virou até modinha, então eu já vi várias pregações, tudo. Então perceba que a colocação de Bauman para o nosso tempo é uma coisa muito interessante, porque ele diz que o nosso tempo é um tempo fluido, volátil, não existe coisas sólidas, consistentes. Então a cultura ela está avançando e trazendo novas tendências, novos estilos, novas modas. Então existe esse dinamismo da cultura, né? Então nada fica fixo por muito tempo, ela está sempre em constante reavaliação. Aí nós chegamos na igreja, nós temos os modelos fixos, sólidos, de liturgia. Então como é que a gente consegue conciliar essas duas coisas? Então lá fora do arraial da igreja, nós temos um dinamismo fenomenal, né, prejudicial muitas vezes ao ser humano. E dentro da igreja nós temos formas fixas, né, aquelas pessoas que dizem que é desse jeito porque eu aprendi assim, tem que ser assim até o fim. Então perceba que na igreja não cabe uma postura tão dura, tão amarga, tão radical em relação a certas coisas. Porque se fosse dessa forma, até hoje dentro da igreja, nós estaríamos tomando ceia num cálice único, tá certo? E no máximo tendo coral dentro da igreja. E perceba quantas coisas boas nós colocamos dentro da igreja, né? Então o uso de instrumentos musicais, fora o piano e o órgão, os corais, as participações, o teatro. Então tudo isso tem que ser utilizado primeiramente para colocar o fiel em comunhão com Deus e para anunciar essas verdades do Evangelho. Anunciar o batismo, anunciar a ceia, anunciar o retorno de Jesus Cristo. Então isso é importante. Então o que são inegociáveis dentro da igreja são as doutrinas bíblicas. Mas os métodos eles devem ser revistos
logicamente com seriedade e com critério bíblico, tá certo? Não é pegar qualquer coisinha, é muito comum você ver isso, a pessoa participa de um treinamento, a igreja que cresce 1000 membros por semana, o cara vai e quer colocar isso goela abaixo na igreja. Aí você vai numa outra igreja que tem uma irmã que fica durante todo o culto com a mão rodando assim no culto. Aí, oh, que bonito trazer para minha igreja. Então, não é assim. Tudo tem que ser feito com análise, com seriedade, tá bom? E aqui nós caímos num outro ponto interessante da nossa reflexão, que é o perigo, o mal da assimilação sem reflexão. Ou seja, você participa de uma igreja, lá uma coisa está dando certo, por quê? Você tem músicos responsáveis, músicos capazes, uma liderança que está engajada com o pastor para fazer a coisa acontecer. Aí você vê aquele negócio, você fica abobalhado, de boca aberta, e você quer pegar a mesma coisa e fazer na sua igreja. Aí na sua igreja você não tem pessoas com a mesma responsabilidade, com o mesmo engajamento com a obra, tá certo? Então vai ficar aquela coisinha ali meia boca, faz de um jeito, faz do outro, só para encher a liturgia do culto. Então isso não é bom. Então não é bom jamais, não é salutar você querer imitar os modelos de igrejas lá de fora. E é muito comum, por exemplo, brasileiro ama imitar coisa da americano. Uma coisa incrível. Então o americano lança uma igreja com um jogo de luz, tudo no escuro, né? Então o momento inspirativo parece mais um espetáculo de altíssimo nível, então a pessoa quer pegar essa coisa e imitar aqui para o Brasil, um exemplo. Então assim, você precisa ver que a sua comunidade ela tem talentos, né, qualidades, dificuldades completamente diferentes muitas vezes daquelas igrejas de lá. Então procure ver a sua realidade, se dá para fazer com seriedade. E uma coisa, nunca faça uma coisa litúrgica na igreja com o intuito de aparecer, de querer receber aplauso, receber glória, ou seja, que você seja o centro das atenções. Então não faça, porque o centro da atenção litúrgica é Cristo, não é você. Então, respondendo às nossas perguntas iniciais, é possível sim, com seriedade, com maturidade, tá certo? E com humildade, principalmente, inserir novos elementos dentro da liturgia. Contudo, se esses elementos conseguem, né, exprimir aqueles 2 pontinhos que nós tocamos lá atrás no vídeo, que é ligar a pessoa a Deus em comunhão, tá certo? E anunciar as verdades do Evangelho. Então não precisamos ter essa visão ranzinza, tá certo? Carrancuda muitas vezes e amarga, e sermos inteligentes, sermos pessoas espirituais e abertas às possibilidades de anunciar o Evangelho. Por exemplo, se nós ficássemos presos a um modelo, eu jamais estaria fazendo aqui um vídeo compartilhando esse conteúdo com você. Percebe? Então nós precisamos olhar o que está acontecendo, estarmos diante do dinamismo da cultura e aproveitar aquilo que é bom para anunciar a verdade de Deus. Então isso é a liturgia cristã, tá certo? É você anunciar as verdades do Evangelho e você anunciar uma fé autêntica, uma fé crida por todos, tá certo? E ligar o homem a Deus através da pregação do Evangelho. Espero ter ajudado. Então, se você gostou, deixe seu joinha, compartilha. E em breve estaremos mais uma vez aqui dando continuidade ao nosso percurso por entre as pedras da teologia. Até a próxima!